Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social, nossa missão aqui na nossa comunidade é com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus abençoe você nesta segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, são 9 horas da manhã. Nós possamos agradecer esse Deus que é amor, misericórdia e justiça. Livro de Deuteronômio, este aqui, ó, Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Nós estamos estudando este livro e hoje nós vamos meditar a partir do capítulo 29, Renovação da Aliança. É uma tradução de João Ferreira de Almeida. Se a sua chave de interpretação, se a sua chave de leitura for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários. Que Deus abençoe os nossos inscritos. 500 nessa manhã, olha que bonito. Começamos com 24. Só com poucos vídeos da roça. De 11 meses para cá a gente começou a postar mais coisas sobre o Instituto, sobre os nossos passeios com as crianças orando, fazendo bagunça. E a gente alcançou nesta noite de domingo 500 inscritos. Que Deus abençoe vocês, tá? Então vamos passar para a leitura. Um abraço especial para a irmã Nilda, que Deus abençoe você, juntamente com seus familiares. Aí a pequena Ágata, Deus abençoe também a Emília, a Mirella, a Lana, a Alicia, Deus abençoe vocês. O Robert, o Ulisses, o Guilherme, Deus abençoe vocês. Tia Simone, o G te ama. O Diego, o João Ítalo, que nós possamos agradecer a Deus aí a todo momento, certo? Deuteronômio capítulo 29. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, lá nos Moabitas. Lá já falei sobre isso nos outros vídeos. Irmão Gerson, qual? A gente agora tem mais de 1000 vídeos. Vai ter que ver todos de novo, se inscrever de novo, mandar para todo mundo de novo. Mr. Beast, fica ligado, tá? Mr. Beast. Fica ligado, tá? Nós já estamos com 500 inscritos, tá? Ó, você vai ver só. Moisés convocou todo o Israel e lhes disse: tendo visto tudo que perante os vossos olhos o Senhor fez na terra do Egito, ao faraó, todos os seus oficiais e toda a sua terra, com os vossos próprios olhos, vistes as grandes provas, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Gente, não existe nenhuma outra literatura, nenhuma outra história, ninguém mais falou sobre Moisés e essas narrativas lá no Egito, tá? Não tem. Você vai pesquisar e você não vai encontrar. Nenhum rei de outra nação falou. Existe um papiro de Ipuver, eu já falei sobre isso aí no canal, procurei papiro de Ipuver, que narra a história de um grupo de escravos que estavam dando trabalho para os egípcios. Mas não fala se foram os hebreus, os israelitas, não se menciona nenhum nome de Moisés. Então a gente acredita que a história aconteceu porque está na Bíblia, mas você não vai encontrar. Moisés existiu? Eu acredito que sim, porque ele está nesse livro, né? Foi invenção dos sacerdotes, dos escribas, de quem não sei te falar. Não, já pesquisei muito sobre Moisés aí. Não se acha, tá? Então a gente confia que existiu por causa da literatura que está aqui na Bíblia Sagrada, tá? Mas historicamente você não vai achar nada sobre Moisés por aí. Até hoje, porém, o Senhor não deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Ouvir o quê? Tudo. Deus, Jesus, Espírito Santo, espiritualidade, algo que está além daquilo que a gente entende que é a realidade. Eu entendo que isso aqui é um fone de ouvidos porque ele serve para a gente colocar no nosso ouvido, tem um microfone aqui tem um plug que você conecta aí no aparelho e você vai ouvir música. Foi dado o nome de fone de ouvido. Mas eu não sei realmente o que é o fone de ouvido. Se eu for esmiuçar, eu vou ter outras partes, outros elementos, outras coisas. E Deus é esse mistério. A gente não sabe discernir. O nosso intelecto, os nossos verbos, as nossas palavras, a nossa forma de comunicação, ela é pequena para expressar aquilo que não tem limites, tá? 40 anos vos fiz andar pelo deserto sem que envelhecesse sobre vós as vossas vestes, as roupas não se envelheciam, nem se gastasse no vosso pé a sandália. Não comeste pão, nem bebedes vinho ou bebida forte, para que soubesse que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando viestes a este lugar, Seom, rei de Esbom,
e Og, rei de Bassã, nos saíram ao encontro à batalha, mas nós os derrotamos. Tomamos a sua terra e os demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Guardai as palavras dessa aliança e cumpri-las para que prospereis em tudo o que fizerem. Então são uma confirmação de que se você seguir o que está aqui, você vai prosperar. Se você não seguir, você vai bater cabeça, vai se dar mal aí. E é isso que a maioria das pessoas entendem, né? Estar com Deus nos dá uma capacidade de vencer na vida, né? Se ouve muito isso hoje, né? Principalmente nas pregações aí. Todos vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, as cabeças das tribos, anciãos, os oficiais, todo homem de Israel, os meninos, as mulheres, o estrangeiro que se achar dentro do acampamento, desde o rachador de lenha até o tirador de água. Geralmente esses dois tipos de trabalho aqui eram feitos por prisioneiros, por escravos, por servos, tá? Rachador de lenha e carregador de água. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus, no juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te prometeu e como jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Fez um juramento, aí a gente entende que esse juramento era a princípio sobre estas terras, né? E essas terras hoje ainda são disputadas lá na região. O negócio lá é feio, tá? Essa semana passada, se eu não me engano, Israel acho que bombardeou algumas localidades ali, tá? Eles estão sempre em conflitos, né? E aí estão sempre com esses problemas aí, então são problemas antiguíssimos, tá? Faço aliança com o meu juramento, não somente convosco, que hoje estáis aqui conosco perante o Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui agora conosco. Vós mesmos sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações que atravessastes. Vós vistes entre elas as suas abominações, os seus ídolos de madeira e de pedra, de prata e de ouro. Aqui está falando sobre a ideia de idolatria, né? Eu posso pegar esse ventilador aqui e idolatrá-lo, falar que ele é uma divindade, que ele é um ser que me refresca. Então eu estou criando um ídolo, tá? Então as nações aí ao qual o povo passou, elas tinham essas idolatrias. O povo hebreu também tinha, tá? Os israelitas também tinham, tá? Tanto é que Moisés teve que ter um braço forte aí, então as pessoas ficavam com medo e por isso os seus ídolos eram muito bem escondidos aí. Mas quando eles invadiam os territórios, eles quebravam as estátuas, os enfeites, essas coisas que tinham a ver com as suas religiões aí, tá? Que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor vosso Deus e a vos servir a outros deuses, deuses dessas nações. Que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, invoque uma bênção sobre si mesmo, e pense, terei paz ainda que persista em seguir o meu próprio caminho, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas se inflamará de ira e de zelo contra esse homem, e todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para entregá-lo à calamidade. Então percebe que aqueles que não estão seguindo, sempre é pregado a ideia de que se não seguir vai se dar mal mesmo, tá? Você seguir segundo os princípios de Moisés, você vai se dar bem, você vai ser próspero, sua esposa vai ter filhos, as suas plantas vão crescer, os seus animais são... Nossa, é tudo coisa boa. Mas se você não seguir, tá? Hoje ainda se prega assim muito, tá? Muito, tá? O Senhor não lhe quererá perdoar, mas se inflamará de ira e de zelo contra este homem, e todas as multidões escritas neste livro cairão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel, para entregá-lo à calamidade, segundo as maldições da aliança escritas no livro. Eu falei sobre as maldições nos outros episódios. Lembrando que hoje é o nosso encontro, deixa eu olhar aqui no super caderno, hoje é o nosso encontro 10, então você tem que olhar os outros encontros aí de Deuteronômio aí.
Versículo 22. As gerações vindouras, os filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor o afligirá. Toda a sua terra será abraçada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adma e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira, no seu furor. Percebe que, se você olhar friamente para este Deus aqui, ele tem sentimentos. Ele percebe que ele está cheio de ira, cheio de furor, ele destrói. Gente, Deus pode destruir? Claro que pode, ele criou tudo. Se ele quiser, ele pode fazer assim, pum, tchau planeta Terra, acabou, sistema solar, Sol, tudo, planeta, buraco negro, universo, pum, pulverizou tudo, acabou, já era. Mas é muito estranho você olhar o Deus que é pregado aqui com o Deus que é pregado no Novo Testamento. Principalmente a ideia de Deus de Jesus Cristo. É um Deus que é amor, misericórdia e justiça. Aqui parece que é um Deus que é rancor, que é fúria, um Senhor dos exércitos. Parece, né? Porque é isso mesmo. É isso mesmo. É uma época em que tudo era guerra, tudo era espada no bucho. Então esse furor, né, essa ira de Deus, né, um Deus que se ira, né, é muito parecido com os deuses das mitologias aí, a mitologia grega, que os deuses desciam lá do Monte Olimpo e fazia coisa com as mulheres e as mulheres ficavam grávidas. Né? Gente, eu estou fazendo só umas comparações aqui, tá? Não fica chateado não. Mas é um Deus que destrói cidades, é um Deus que manda matar homens, mulheres e crianças. A gente falou muito sobre isso nos outros livros aí, tá? Todas as nações perguntarão, por que o Senhor fez isso assim a esta terra? Qual a causa do furor e de tão grande ira? Então se dirá, porque abandonaram a aliança do Senhor, o Deus de seus pais, ao qual eles tinham feito, quando os tirou do Egito. Foram servir outros deuses e prostraram-se diante deles, deuses desconhecidos, que o Senhor não tinha dado. Portanto se acendeu a ira do Senhor contra essas terras, para trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas neste livro. O Senhor os tirou da sua terra com ira, com indignação, com furor, e os lançou em outras terras, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Gente, é impossível para um humano, comedor de arroz e feijão, seguir todas as ordenanças aqui estabelecidas por Moisés. Tá? Se você olhar todas as ordenanças, são muitas ordenanças. É praticamente impossível. Se a gente resumir para os 10 mandamentos, é praticamente impossível seguir os 10 mandamentos. Para um humano é. Não, irmão Jéssica, que isso? Eu sigo tudo que está nos 10 mandamentos. Será? Será que você não fica com raiva? Será que você nunca cobiçou um Mustang Shelby? Será que você nunca olhou para uma morena de roupa apertadinha? Será que não? Que isso, irmão Gesso? Será que você nunca passou em frente a um condomínio chique e nunca olhou uma casa de 10 milhões e pensou, nossa, eu poderia morar ali? Será que não? Será que você nunca quis ter mais do que você merece? Será que você nunca quis amassar alguém? Então, pois é, esses são os nossos desafios como humanos, tá? Ontem eu preguei aqui sobre o jovem que tinha posses, né? Mateus capítulo 18, versículo 16, se eu não me engano. E aí, é isso mesmo, Mateus, deixa eu conferir aqui. A cabeça do irmão Gerson tem dia que não está muito boa, é muita coisa na cabeça. Meu pai está no hospital, daqui a pouco tem que ir lá buscar ele. Mateus capítulo 16, ou é 18? Não, é 18, quer ver? É Mateus capítulo 18... 19. Gente, eu estou perdido aqui. Foi isso mesmo que eu preguei ontem. Jesus abençoa os meninos acerca do divórcio. 20. Me perdi. Não me lembro mais. Irmão Gerson. Que isso, irmão Gerson? Que vergonha. Você esqueceu aonde você pregou. É o pior que eu me esqueci. Depois, se eu lembrar, eu vou falar aqui. Mas a mensagem foi muito boa, os meninos entenderam, isso que é importante, né? Porque senão a gente vai ficar perdido aí, né? Perdido
no tempo, nos momentos da nossa vida. E aí a gente tem que ter uma certa cautela com muitas coisas. Mateus 19, 16. O homem rico se encontra também em Marcos 10, 17 e Lucas 18, 18. Aí. O homem rico, o rapaz jovem rico, tá? E é isso. Capítulo 30. Olha, estamos avançando, hein? O Moisés deve estar feliz com a gente. Depois a gente vai ver se a gente continua no Antigo Testamento ou se a gente faz uma das cartas de Paulo aí, tá? A gente vai ver. Quando te sobrevierem todas essas bênçãos e maldições que pus diante de ti, e te recordares delas entre as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e todo o teu coração, e toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-se dentre todas as nações, entre as quais te espalhou, ainda que os teus desterrados estejam entre as extremidades dos céus, e de lá os ajuntará o Senhor teu Deus, e de lá os trará. O Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vivas. Percebe que é uma tentativa de um pacto de fidelidade, né? Você me segue, eu sou Deus, você me segue, eu sou o Deus grandão, super Deus, e quando você me seguir, as coisas para você vão dar certo, nós vamos fazer uma circuncisão, nós vamos tirar aquilo do teu coração que está impedindo você de me aceitar, e aí nós vamos ter aí uma relação duradoura, né? É isso, tá? Você às vezes vai ouvir em alguns lugares, eu já ouvi, tá? Em alguns lugares, que para você alcançar a salvação, você precisa fazer parte apenas daquele único e exclusivo quadradinho. Os outros quadradinhos, as outras religiões não importam. Isso é uma falácia, tá? A gente tem que ter respeito e atenção com as outras religiões também. Eu, irmão Gerson, acredito que vivemos no mesmo planeta, na mesma casa, no mesmo jardim, e por isso todos nós somos irmãos. Só existe uma raça humana. Então nós somos irmãos. Nós somos os descendentes dos povos adâmicos. Adão e Eva, lembra disso? Pois é. Viemos lá da África, provavelmente. É o mais provável, até hoje que a ciência consegue provar, né? Que nós viemos lá da África, lá de algum ancestral aí, né? O Homo sapiens, sapiens, um desses aí. É provável que a gente tenha vindo de lá. Irmão Gerson, mas o senhor acredita na evolução? É claro que eu acredito na evolução. Sim, pois é. Deus criou o homem do barro. Por que não a figura do barro não é um ancestral do homem? Não estou dizendo que o homem veio do macaco, não. Eu estou dizendo que o homem veio de um ancestral, tá? De um hominídeo ali. Não um macaco, senão os bichos estariam evoluindo até hoje, tá? A girafa, o dinossauro, talvez teriam por aí, os reptilianos talvez por aí. Mas aí vão sobrevivendo, vão mantendo-se vivos aqueles que têm a maior facilidade de se adaptar ao mundo, à vida, é ou não é? A pessoa que vive no deserto tem capacidade de se adaptar ao deserto, a que vive no lugar mais frio, a capacidade de se adaptar ao frio. Os que vivem na floresta, a capacidade de se adaptar à floresta. As pessoas que moram nas cidades, a capacidade de se adaptar às cidades. Por que não? Penso eu que ciência e religião caminham lado a lado, uma do lado da outra. É isso, tá? É isso. Versículo 6. O Senhor teu Deus... Ah, não, isso aqui eu já li. Versículo 8. De novo darás ouvidos à voz do Senhor e cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Eu tenho que olhar a hora, daqui a pouco eu tenho que buscar meu papai lá no hospital. O Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em toda a obra de suas mãos, no fruto do seu ventre, na cria dos animais, no produto do seu solo. O Senhor tornará alegre em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais, se deres ouvidos ao Senhor teu Deus, guardando seus mandamentos, seus estatutos, escritos neste livro, se converteres o teu coração e toda a tua alma. Versículo 11. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está longe de ti,
não está nos céus para dizeres quem subirá para nós aos céus, que de lá traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Nem está de outro lado do mar, que dizeres quem atravessará por nós o mar para que nos traga. E nem faça ouvir que nos cumpramos, pois esta palavra está muito perto de ti. Olha que interessante. Na tua boca, no teu coração, para te cumprir. Quando você vai num culto, numa cerimônia religiosa, né, você ouve ali uma palavra de um livro sagrado, no caso nós os cristãos ouvimos a Bíblia, nós estamos aí entendendo que nós estamos muito próximos desta palavra, né, e nós vamos guardando aí nas nossas memórias e nos nossos corações. Vê hoje se te proponho a vida e o bem, a morte e o mal, pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos e leis, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra ao qual passas a possuir. Gente, sabe uma coisa que é muito interessante? A ideia de Deus, a ideia do amor supremo, a ideia do bem superior, a ideia do reto caminho, é aquilo que nos permite refletir sobre a vida, né? Ah, eu vou usar esse produto aqui na minha veia, eu acho que eu vou ficar muito doido. Não. A ideia de Deus é aquilo que vai dizer, poxa, eu tenho um corpo, esse corpo é o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele da melhor maneira possível, então eu não posso intoxicar o meu corpo. Eu não posso sair por aí fazendo sexo com qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? O cristianismo vai pregar a ideia do sexo só depois de casado, olha que coisa. É justamente uma tentativa de preservar a vida. É interessante o respeito, né, pelo matrimônio, pelas instituições, né, pela família. A família está hoje em descrédito. Pelo jovem, né, os jovens hoje. Poxa, a gente tem que estar sempre pensando nessas questões aí. Eu te anuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os teus dias na terra, ao qual vai passando o Jordão para o possuir. Os céus e a terra como hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas, tu e teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apregando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Em seguida, Moisés dirigiu estas palavras a todo Israel: tenho hoje 120 anos e não posso conduzir-vos. O Senhor me disse, não atravessarás o Jordão. O Senhor, teu Deus, é quem passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que possuas as suas terras. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. Está vendo que ele já está aqui se preparando para passar o bastão para o Josué. Tá? Josué vai assumir depois da morte de Moisés aí a tentativa de conduzir o povo. Vai ter ainda muitas guerras, muitos problemas, né? Muitos problemas, tá? Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor teu Deus que vai contigo. Não te deixes, nem te desampares, chamou Moisés a Josué e lhe disse, diante de todo Israel: esforça-te e anima-te, pois com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhe daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. Muito interessante, né? Já está preparando aqui o próximo líder aí. Moisés escreveu esta lei e entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés ao fim de cada 7 anos, ao chegar na remissão, ano da remissão, a festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, para que ouçam. Então era uma obrigação ler a lei, tá? Nós estamos ao lado do aeroporto da Serrinha, então de vez em quando algum parente meu vai sair de avião aí para comprar pão, tá? Eles são metidos à besta mesmo, então eles saem ao lado aqui, praticamente ao lado. Tanto é que quando a gente foi fazer a obra, a gente teve que pagar uma taxa para Infraero, porque o Instituto Betel é praticamente ao lado
da pista do aeroporto da Serrinha. Menos de 1 quilômetro, se eu não me engano, tá? Ela é pertinho aqui. O avião passa aqui, dá pra você ver o piloto fazer beleza pra gente. Quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel para que ouçam. Reunirás o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que se acharem nas vossas cidades, para que ouçam, aprendam a temer ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de observar todas as palavras desta lei. Gente, a lei são formas de conduta mesmo, né? Tem as leis de trânsito, tem as leis sociais, as leis de trabalho, então, né? Tem os protocolos. Você não entra no hospital de qualquer jeito. Tem um protocolo. Eu trabalhei quase 5 anos no hospital. Tem todos os protocolos, né? Tem todas as regras de conduta. Você vai trabalhar numa empresa, tem as regras da empresa, tem o uniforme. Então, é isso, são regras sociais, né? Sendo estabelecidas aí. Os seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias em que viveres na terra ao qual estáis passando o Jordão para possuir. Disse o Senhor a Moisés: ora, está próximo o dia da tua morte. Chama Josué. Apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, a qual parou a entrada da tenda. Então era interessante você olhar por esse lado. É uma manifestação física que é entendida como uma manifestação divina. Porque nós somos dessa dimensão, então para que haja ali uma verbalização, uma conversa entre o divino e um ser humano, é preciso que o divino se rebaixe aqui no nosso nível. Porque senão a gente não vai dar conta. Pensa. Né, que você vai conversar com Deus. Né? Então são essas manifestações aí que é entendido como algo divino, algo superior, né? Algo além da física, metafísico. Disse o Senhor a Moisés: dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra em que está entrando. Deus sabe, né, gente? Poxa vida. Nós somos aí adorando algumas coisas o tempo todo. A gente adora, né? Ô, irmão Gerson, eu não adoro nada, só Deus. É mesmo? Poxa vida. A gente tem o costume de adorar algumas coisas aí. Eu não quis falar nada, mas eu espero que vocês tenham entendido aí que tem algumas coisas aí que a gente não tira da nossa mão nem da nossa mente o tempo todo, tá? A gente fica 24 horas conectado com algumas coisas e quando vai ler a Bíblia ou meditar ou fazer uma oração é 15 minutos. E olhe lá. Eles me deixarão e anularão a minha aliança que fiz com eles. Nesse dia a minha ira se acenderá contra eles e eu os desampararei e deles esconderei o meu rosto para que sejam devorados. Tantos males e angústias os alcançarão que dirão naquele dia: não nos alcançarão estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós. Esconderei totalmente o meu rosto daquele dia por todo o mal que se tiveram feito, por se haverem tornado a outros deuses. Agora escrevei para vós este cântico e ensinai-os aos filhos de Israel, pondo-os na sua boca para que este cântico me sirva por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido este povo na terra que com juramento prometi a seus pais, terra que mana leite e mel, e quando tiveres comido e se tiverem fartado e engordado, se tornarão a outros deuses e os servirão. A gente faz isso o tempo todo, hein? Dinheiro, fama, qualquer coisa, canal no YouTube, né? A gente faz isso todo o tempo aí. A gente faz, nós somos especialistas. Marcas, ideologias, nossa, a gente é especialista. Quando os tiveres alcançados muitos males e angústias, este cântico dará testemunho contra eles, pois não será esquecido pelos seus descendentes. Eu conheço a sua indignação que eles fazem hoje antes que os introduza na terra que sob juramento lhes prometi. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e os ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num: esforça-te e anima-te, pois introduzirás os filhos de Israel
na terra que com juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Está fazendo uma aliança aqui com Josué. Percebe que Deus, ele não precisa, né? Ele não precisa, mas ele quer estabelecer sempre uma aliança com os humanos. Olha, ele olha para a criatura e fala: nossa, deixa eu ir lá dar uma, deixa eu lá dar uma forcinha para esse pessoal batendo cabeça. Gente, ele nos deu a capacidade de liberdade, de pensamento, de racionalizar, de criar música, de criar coisas impressionantes, e a gente não entendeu nada. Zero, zero. Nós estamos preocupados com o Pix. Casa, carro, apartamento. Pix. Bom, Gerson, eu quero ter um Pix. Para mim ir aí no Instituto Betel, eu vou pregar para você, mas é 30 conto. O quê? 30 mil para pregar. Nossa, não entendeu nada. Zero, zero. Entendeu nada. Zero, tá? Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Tomai este livro da lei, ponho do lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra ti, pois conheço a tua rebeldia e a tua dura serviço. Se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, pois quero falar-lhes essas palavras e tomar contra eles os céus e a terra por testemunhas. Pois sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizeres mal aos vossos olhos, aos olhos do Senhor, provocando a sua ira com a obra das vossas mãos. Moisés proferiu todas as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Eu não vou ler o cântico porque ele é grande. Deixa eu ver aqui, eu já estou um pouco com a hora avançada. Deixa eu ver. Eu acho que dá para ler o cântico de Moisés. Eu acho. Eu deixo para o próximo. Deixa eu ver aqui. O cântico de Moisés, tá? Vai dar tempo. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como as gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Corromperam-se e contra ele já não são seus filhos, e isso é uma mancha. Geração perversa e depravada é. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias antigos, atenta para os anos de cada geração. Pergunta a teus pais e eles te ensinarão, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é sua parte, a sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário cheio de uivos. Rodeou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta tua timidez, adeja sobre os seus filhotes, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e o alimentou com produtos do campo. Ele o fez sugar mel da rocha e azeite dura da pederneira, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes, com os mais escolhidos trigo. Bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, engordando-se Jerusum deu coices, engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura, e deixou a Deus que o fez, desprezando a rocha da sua salvação, com deuses estranhos o provocaram os zelos. Com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus.
a deuses que não haviam conhecido, novos deuses recém-chegados, aos quais vossos pais não veneravam. Ouvidastes a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te formou. Ao ver isso, o Senhor se irritou, provocando a ira dos seus filhos e das suas filhas, e disse: Esconderei deles o meu rosto, e verei qual será o seu fim. Pois são uma geração perversa, filhos sem lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, e com seus ídolos me provocaram a ira. Também os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com nação louca o despertarei a ira. Pois um fogo se acendeu na sua ira e acenderá ainda mais profundo do inferno. Devorará a terra com seus produtos e consumirá os fundamentos das montanhas. Males amontoarei sobre eles e as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome e devorados pela febre e peste violenta. Enviarei contra eles o doente das feras e o veneno ardente das serpentes que se arrastam no pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor, tanto ao jovem como à virgem, assim a criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei. Farei cessar a sua memória dentre os homens e não se resseciasse a arrogância dos inimigos, para que os seus adversários não se iludam e digam: a nossa mão triunfa, não foi o Senhor quem fez tudo isto. O meu povo é gente que perdeu o bom senso, e neles não há entendimento. Queira a Deus fossem sábios, então entenderiam isto, e atentariam para o fim que a espera, como poderia um só perseguir 1000, e 2 pôr em fuga 10.000. Se a sua rocha não os tivesse vendido, e o Senhor não os tivesse entregue, pois a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos os confirmam. A sua vinha é a vinha de Sodoma, porém dos campos de Gomorra. Provém dos campos de Gomorra. As suas uvas estão cheias de veneno e os seus cachos são amargos. O seu vinho é ardente, veneno de serpentes, de répteis. Não está isto guardado comigo e selado nos seus tesouros. A mim pertencem a vingança e a recompensa, ao tempo em que seus pés resvaleram. O dia da tua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. O Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a tua força se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirás: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, os deuses que comiam as gorduras de suas vítimas e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e os ajudem, para que haja esconderijo para vós. Vede agora que eu sou, eu somente, não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Levanto a mão nos céus e juro por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar do juízo. Tomarei vingança contra os meus inimigos e retribuirei aos que me odeiam, e embebederei a minha seta de sangue, e a minha espada se fartará de carne, o sangue dos mortos e dos cativos, e as cabeças dos chefes dos inimigos. Regozijai-vos, ó nações, com o seu povo, pois o Senhor vingará o sangue dos seus servos, e tomará vingança contra os seus inimigos, e purificará a sua terra e o seu povo. Acompanhado de Josué, filho de Num, Moisés veio a proferir todas essas palavras e o cântico que ouvistes do povo. Acabando Moisés de falar todas essas palavras, e todo Israel disse-lhes: aplicai vosso coração a todas as palavras que hoje te proclamo. Ensina-os aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Ela não é por vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongareis os dias na terra que, passando o Jordão, ides a possuir. Naquele mesmo dia, disse o Senhor a Moisés: sobe a cadeia de montanhas de Abarim, no monte Nebo, que está na terra de Moabe, de frente de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. Percebe que é uma terra que tem dono e vai ser passada para o povo de Israel. O negócio vai ficar tenso e está lá até hoje esse problema, tá?
Morrerás no monte a quem vais subir, e será recolhido ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e foi recolhido ao seu povo, pois fostes infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. A narrativa do grande Moisés, o super-herói Moisés aí, está chegando ao fim. Provavelmente no próximo encontro a gente vai terminar aí. E que Deus abençoe você que está conosco. Inscritos, mais uma vez, muito obrigado, tá? É uma satisfação muito grande aí. No próximo encontro, capítulo 33 aí. Que Deus abençoe você, a sua vida. Dona Fátima, minha mamãe. Tia Simone Ara, o G te ama. Alexandre de Oliveira. Jéssica de Oliveira. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, gente. Muito obrigado.